Salve, salve, galerinha! Professor Marcos Cunha na área para o nosso projeto Fique em Casa Aprendendo da nossa plataforma Gonçalves Dias. Galerinha, é sempre um prazer imenso poder estar aqui com vocês, compartilhando, um pouco desse conhecimento, belo conhecimento que é a geografia. E hoje nós vamos finalizar, uma temática muito atual, respondendo alguns exercícios importantes sobre o que, Marcos? Sobre a formação de territórios e as disputas geradas por esse, Falamos aí sobre o que é um território, explicamos aí principalmente dois conflitos muito importantes. Falamos sobre o conflito entre Israel e Palestina, e falamos, claro, sobre o atual conflito entre Rússia e Ucrânia, extremamente atual. E hoje a gente vai responder algumas questões envolvendo também outros conflitos. Aí eu já te digo para tu ficar atento, tá certo? Que a gente vai citar outras temáticas também sobre disputas territoriais, beleza? Só te lembrando, antes de começar essa aula, que tu pode depois assistir ela, tá certo? Na plataforma Gonçalves Dias, tá? Pode ter acesso também à aula teórica que vai embasar a resolução dessa atividade, tá tudo disponível para ti lá, tá? Plataforma Gonçalves Dias no YouTube, tá certo? Tá no Instagram, tem também os nossos podcasts pela Rádio Timbira, também estamos no Spotify, tá certo? Na plataforma e, claro, estamos na TV Assembleia. Então, todas as mídias aí para te ajudar. Bacana? Então não esquece, plataforma Gonçalves Dias. Sem mais delongas, vamos fazer aquele nosso ritual básico, que é sempre importante, ó. Dá aquela tua respirada legal, oxigena teu cérebro, bota as ideias no lugar e vamos agora para cima, que tem muito sucesso. Galera, primeira questão importante aí, que a gente vai falar, vamos perceber essa questão como ela é bacana, tá? Que ela vai estar muito embasada sobre a resolução dessas atividades. Primeira, categoria amplamente utilizada no âmbito da política. Esse conceito é comumente entendido como uma área delimitada por fronteiras e está relacionado com uma configuração de poder. É, portanto, uma área apropriada, uma porção do espaço geográfico onde uma relação hierárquica estabelece-se. Tá? E ele te pergunta, a que categoria geográfica refere-se a definição acima? Paisagem, lugar, espaço geográfico, região e território. Vamos só lembrar, tá certo? O primeiro conceito macro aí da geografia é o que nós chamamos de espaço geográfico, que é o principal objetivo e campo de estudo da geografia. O que é esse espaço geográfico, Marcos? Me relembra, tá? É a relação entre as relações humanas, o ser humano e o meio ambiente, tá? E essas suas interações. Lembrando que o ser humano intervém no espaço, nas características ambientais, e as características ambientais também vão influenciar nas relações humanas. E para entender melhor as características desse espaço, surgem conceitos específicos que vão nos ajudar a entender melhor as suas particularidades. Que conceitos são esses, Marcos? Paisagem, tá certo? O conceito de região, o conceito de lugar e o conceito de território. No caso da questão, que ela vai justamente se falar, olha o que ela te diz, vou até voltar. Utilizado muito no âmbito da política, ele é comumente entendido como uma área delimitada por fronteiras e está relacionado principalmente com uma configuração de poder, tá, galera? E nós falamos isso na aula teórica sobre o espaço geográfico, que relações onde tu tem um espaço delimitado por fronteiras e há uma relação de poder hierárquica dentro deste espaço, nós estamos falando sobre o conceito de território, tá certo? E o entendimento destas relações de poder dentro deste espaço é que vai nos explicar, nos ajudar a entender muitas disputas que ocorrem no mundo, como eu te falei, em variadas partes do mundo, em variados continentes, tá certo? Pelo espaço, pela disputa territorial. Bacana? Então não esquece, aí território, uma área delimitada por fronteiras, onde existe uma relação de poder, tá certo, entre os seus habitantes, existe uma hierarquia. Eu sempre gosto de te dar o exemplo aí do Brasil, Veja as fronteiras brasileiras. Dentro daquele espaço existe um ente soberano, que é o Estado brasileiro, existem leis, existe uma relação de poder ali para reger os integrantes desse Estado. Bacana? Muito fácil, Então, bora evoluir agora para as disputas territoriais. Olha essa segunda questão, que bacana. Já te falo aí para tu pegar teu caderno e anotar algumas informações, tá? A Caxemira é um dos focos de conflito na atualidade.
ela é pivô de uma disputa entre os seguintes países, que já se envolveram em 3 guerras, né? Aí ele vai citar Índia e China, Paquistão e Índia, Índia, Paquistão e Afeganistão, e China, Índia e Paquistão. Galera, foca aqui. Região da Caxemira, tá? É uma região localizada onde, Marcos? No continente asiático, tá certo? A região da Caxemira, galera, ela vai estar ali pertencente entre 3 países, tá certo? Que países são esses, Marcos? Nota aí. Paquistão, tá certo? A Índia e, por último, a menor parte do território, a China. Mas quando nós falamos do conflito desta região, nós vamos ter o envolvimento de 2 nações apenas, tá certo? Que nações são essas, Marcos? De um lado, o Paquistão e do outro lado, a Índia. Marcos, qual é a disputa aí? Qual é a grande questão? Primeiramente, a região da Caxemira, galera, tá? Ela vai ser dividida, como eu te disse, uma parte, a menor parte na China, uma parte da Índia e uma parte do Paquistão. Só que grande parte da população da Caxemira, tá certo? Ela é de religião muçulmana. Lembrando que, quando nós vamos analisar as características religiosas, o Paquistão tem maior quantidade de muçulmanos e a Índia ela vai ter uma maior quantidade, né, da religião do hinduísmo, tá? Só que a região da Caxemira ela vai ter uma maior quantidade aí de habitantes que vão seguir a religião islâmica, tá? E qual é a primeira grande questão? Principalmente a população da Caxemira da Índia, ela tem o interesse de integrar na realidade o território do Paquistão por questões religiosas. Tá? Então, essa é a primeira disputa aí envolvendo essas duas nações. Questões religiosas, de um lado tu tem os muçulmanos do Paquistão, né? E do outro lado tu tem aí o hinduísmo relativo à Índia. Por que, que a Índia, Marcos, ela não cede esse território, né? Já que tu tem uma maior quantidade ali da área indiana, população muçulmana, por que, que a Índia não cede então esse território para a região do Paquistão? Muita atenção nesse aspecto, galera, tá? Esta região ela tem uma grande importância relativa a recursos hídricos, tá? Nesta região da Caxemira, nós temos ali a nascente de vários rios muito importantes para estes países, tanto o Paquistão quanto para a Índia. Posso te citar, por exemplo, nascentes do rio Ganges, tá? E do rio Indo. O rio Indo muito importante para o Paquistão e o rio Ganges muito famoso, né? Importante aí para a Índia. Qual é o medo? Né, em relativo, por exemplo, à Índia ceder essa parte para o Paquistão. Houver, no caso o Paquistão, começar a fazer intervenções nesses recursos hídricos que poderão afetar a distribuição de água para esse país. Então é uma região muito importante do ponto de vista de estratégia de água, galera, tá? E a água a gente sabe, tá? Nas regiões ali do Oriente Médio, da Ásia, é um recurso, né, muito valioso, tá? Então fica atento a essas 2 características que envolvem este conflito. Uma grande temerosidade em relação ao mundo a essa questão da Caxemira é porque tanto o Paquistão quanto a Índia são países militarizados e possuem sim armamento bélico nuclear. Ou seja, um conflito direto entre essas nações poderia colocar o mundo aí uma guerra utilizando armas atômicas. Isso é um risco muito grande, né? Então o mundo ele observa esse conflito com muita atenção, buscando intervir, lembrando que nem Paquistão e nem Índia fazem parte do acordo de não proliferação de armas atômicas, ou seja, o que aumenta ainda mais a tensão do mundo em relação a esta região. Beleza? Mas então, vamos voltar para a nossa questão, né? Então fica fácil, né? A região da Caxemira, como eu te expliquei, ela vai ser pivô de um conflito, embora ela pertença a 3 países, Paquistão, Índia e China, tá? Ela vai ser disputa principalmente entre 2 países que já se envolveram em conflitos diretos. Quem são esses? É o Paquistão e é a Índia, galera. Então a alternativa aí é a letra C. Beleza? Muito fácil. Principais questões acerca desse conflito, como eu te disse na aula teórica, vão existir no mundo uma série de conflitos que até por uma questão de tempo a gente não ia ter como abordar todos. Então a gente focou aqueles mais importantes, mas agora a gente cita aqui também a questão da Caxemira, tá? Que tu precisa estar atento a ele. Belezinha? Respira, que tem mais coisa legal para a gente discutir. Vamos para cá. Olha essa terceira questão que bacana. Ela diz o seguinte: ao longo de vários períodos da história, e principalmente durante o século XX, os judeus intensificaram sua busca e migração em prol da ocupação da região que consideram como a Terra Prometida.
Mais tarde, a criação do Estado de Israel nesta área esteve entre os vários fatores que desencadearam a discórdia com os palestinos que também habitam a região, galera, né? E aí ele te pergunta: a busca ideológica e religiosa dos judeus pela terra que consideram ser sagrada é chamada de letra A, inversão diaspórica, letra B, judaísmo, letra C, sionismo, letra D, territorialização ou letra E, intifada. Galera, vamos relembrar aqui, tá? Quando a gente falou sobre o conflito ali entre árabes, né, no caso muçulmanos, principalmente da Palestina com os judeus, nós vamos ter três vertentes básicas. Uma vertente histórica, né, nós vamos ter também uma vertente aí relativa à disputa, né, territorial, e nós vamos ter também uma disputa ali pela questão da cidade de Jerusalém. Tá? Quando a gente vai analisar o processo histórico desta região, os judeus, né, eles vão considerar aquela região como a terra sagrada, tá certo? E já ocuparam aquela região. Só que no período do chamado Império Romano, os judeus eles vão se espalhar pelo mundo. Processo esse chamado de diáspora judaica, tá? Quando os judeus eles vão se espalhar pelo mundo. E aquela região, onde está hoje o Estado de Israel, a região da Palestina, vai ser ocupada por muçulmanos. O que vai acontecer? Principalmente no final do século XIX, vamos ter um jornalista chamado Theodor Herzl, que vai criar um movimento de defesa, tá? Onde os judeus deveriam retornar para a sua antiga terra prometida. Tá certo? E a partir desse movimento, que vai começar, como eu te disse, no final aí do século XIX, né? Já a partir ali de 1890, nós vamos ter muitos judeus apoiados nesse movimento começando a migrar para a região da Palestina. Ainda não existia o Estado de Israel, tá, galera? Muito importante. O Estado de Israel só vai ser criado após a Segunda Guerra Mundial, em 1948. Mas o que vai acontecer principalmente no início do século XX? Nós vamos ter duas grandes guerras, para muitos autores uma grande guerra, né, que vai ter um intervalo aí entre um prazo e outro, mas nós vamos ter o chamado Holocausto, que vai ser a perseguição dos judeus, né, pelo exército nazista e o massacre desses, né, onde milhões de judeus perderam a vida. Então esse movimento ele ganha mais força ainda. Por quê, Marcos? Porque era uma forma dos próprios judeus terem um Estado próprio como uma forma também de defesa. Né? Uma das alegações que o Holocausto ele só foi possibilitado, pois os judeus não tinham um Estado próprio de autodefesa, estavam espalhados e, consequentemente, eram vítimas mais fáceis, né, do sistema nazista. E, Marcos, qual é o nome deste movimento que vai aí influenciar essa migração, tá, para a região da Palestina? Esse movimento, galera, ele foi chamado de sionismo, tá, galera? O sionismo ele vai ter um papel muito importante para a criação futura do Estado de Israel, porque após a Segunda Guerra Mundial, com a questão do Holocausto, nós já temos ali uma grande quantidade de judeus que migraram para aquela região. A ONU, após a sua criação, ela vai criar o Estado de Israel na região da Palestina, tá? Dividindo aquele território em partes agora do novo Estado de Israel e parte da Palestina onde os muçulmanos, né, iriam residir. E claro, isso não foi aceito com bons olhos, principalmente pela população árabe que ali estava, tá certo? Então, questão aí importante. Então, vamos voltar para a questão, né? A busca ideológica e religiosa dos judeus pela terra que consideram ser sagrada é o que nós conhecemos como sionismo, galera. Beleza? Não esqueça disso, o sionismo ele tem um papel muito importante na formação do Estado de Israel, claro, com a migração que possibilitou aí, né, judeus migrarem para esta região antes mesmo da criação deste país. Bacana? Muita informação, tá certo? Respira, ó, que tem mais coisa legal para a gente discutir. Bora lá. Olha a quarta questão. Questão aí do IFBA, ou seja, Universidade, né, Federal da Bahia, galera, tá certo? Ela diz o seguinte, abre aspas, os estados árabes se consideram um estado de guerra com Israel, em estado de guerra com Israel. E isso desde 1948. Não cessam de proclamar sua vontade de lançar os israelitas no mar e de riscar seu estado do mapa do Oriente Próximo.
Fecha aspas, né? Texto aí de George Friedman, O Fim do Povo Judeu. E aí ele te pergunta, né? Iniciado em 1948, o conflito palestino-israelense constituiu no Oriente Médio o que se convencionou chamar de questão palestina, que está longe de ser resolvida ainda hoje e pode ser relacionada com, como eu te falei agora da criação do Estado de Israel, essa criação ela não foi bem aceita, né, galera? Nessa região, principalmente pelos países árabes ali, países como o Egito, como a Síria, como o Líbano, tá? Logo após a criação do Estado de Israel, houveram conflitos, né, intervenções militares desses países contra Israel. Só que uma questão que tu precisa estar muito atento. Israel, quando é formada, quando é criada ali pela ONU, Israel vai ser criada com o apoio principalmente dos Estados Unidos. Tá? Israel vai ser um país que já vai surgir com um grande poderio militar. Tá certo? Então, quando Israel ele é criado, ele vai se tornar uma força militar nesta região. Consequentemente, Israel consegue rechaçar os ataques desses países. E o que a gente vai perceber devido a esta força militar, principalmente após 48 até os dias atuais, é a expansão do Estado de Israel sobre a região da Palestina. Né? Nós vamos ter uma série de conflitos aí no decorrer dessas últimas décadas, como a Guerra dos 6 Dias, como o dia do Yom Kippur, como a Intifada, todos esses aí conflitos envolvendo Israel e outros países, mas que vão ser, né, duramente reprimidos por Israel e vencidos por isso. Tá? Inclusive Israel ampliando parte do seu território, tanto para regiões da Palestina, tá certo, como também para de outros países, como por exemplo do Egito, né, ali a região do Sinai, do Monte Sinai, que a posterior foi devolvido. Beleza? Então tu precisa estar atento. Hoje, Marcos, como está essa configuração? Israel, né, ele vai deter a maior parte da área e a região da Palestina ela vai se situar ali em duas regiões, a chamada faixa de Gaza, a famosa faixa de Gaza, tá certo? E a outra região da Cisjordânia, tá certo? Configurando aí a menor parte de todo este território. Bacana? Então, vamos aqui para a alternativa, vamos ler agora com calma. Então, letra A, né? Esse conflito ele pode ser relacionado aqui. Letra A. A exigência pelos países do Oriente Médio do cumprimento do plano da ONU de partição da Palestina, que criava o Estado palestino no final da Segunda Guerra Mundial. A ONU, galera, isso aqui é falso, tá certo? A ONU, ela não teve ali a intenção de criar o Estado palestino, não existia esse acordo, tá certo? A ONU, na realidade, ela vai criar o Estado de Israel nesta região. E aí a região da Palestina, ela ainda para alguns países já é configurado como um Estado, mas para outros ainda não, tá? Muita atenção. Então isso aqui é falso. Letra B. Podemos explicar, né, ser relacionado pela incapacidade dos países vencedores da Segunda Guerra Mundial, né, de garantir a paz no Ocidente nos anos posteriores ao conflito, provocando uma fuga em massa de judeus para a Palestina. Ora, eu te falei há pouco, isso aqui está errado, galera. Principalmente onde? Porque não vai ser após a Segunda Guerra Mundial que nós vamos ter uma migração em massa aí de judeus para essa região. E não vai ser porque os vencedores da Segunda Guerra Mundial não conseguem manter a paz no Oriente, como eu te expliquei no Ocidente. Como eu te expliquei há pouco, a grande migração vai começar já ainda no final ali do século XIX, tá certo? Motivado pelo sionismo, tá certo? Então nós não vamos ter aí essa característica que a alternativa ela te diz, então isso está errado, tá bom? Letra C. Esse conflito pode ser explicado pela construção de um padrão de instabilidade nas relações internacionais pelo recém-criado Estado de Israel, que contava com o apoio dos Estados Unidos, da União Soviética e da ONU. Galera, de fato, houve um padrão de instabilidade com a criação do Estado de Israel, mas tem um erro crasso bem aqui. Não existia apoio de Estados Unidos e União Soviética, galera, tá? Lembra, no contexto da Guerra Fria, esses países eram forças antagônicas, tá certo? Então, eles estarem no mesmo campo ali apoiando, isso daí é um erro. Nós não vamos ter aí, galera, tá? Principalmente esse apoio da União Soviética, então isso é falso. Então, vamos ler a nossa última alternativa, né? Esse conflito ele vai ser motivado aí pela recusa árabe da partilha da Palestina, certo? Imposta pela ONU, de fato, que submeteu a maior parte do território ao controle do recém-criado Estado de Israel, de fato, sem que se respeitasse a soberania dos povos dessa região. Galera, tudo isto aqui está corretíssimo, tá certo? Esta é aí a base do conflito, a criação do Estado de Israel nesta região ocupada por muçulmanos, né, não respeitando a soberania, né, das populações que ali residiam, dando a maior parte desse recente território criado
para Israel, tá certo? E gerando aí este conflito que se estende até os dias atuais, beleza? Então, questão aí muito importante. Então, galera, para estas e outras informações, tu já sabe, né? Nos acompanha lá na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube e no Instagram. Tamo junto, valeu!